Olá, meninas! Sejam bem-vindas ao nosso primeiro encontro do Dedicadas à Palavra. Gente, tô bem blogueira, né? Tô vendo aí e aprendendo como é que a gente faz. Bom, nosso primeiro assunto será sobre identidade. Pastora, por que vamos começar por identidade? Porque esse contexto vai ser a base de tudo aquilo que a gente vai desenvolver, de tudo que Deus nos chamou para fazer. Tudo. Seja no contexto eclesiástico, ou no contexto de trabalho, dentro da sua casa, no campo universitário, enfim, todas as áreas. Amém? Então, hoje, aqui, agora, eu vou trazer para vocês, dentro dessa temática, um embasamento bíblico. Amém? Quero também compartilhar com vocês algumas experiências, alguma vivência minha no contexto da itinerância que Deus me permitiu passar, que seja útil para a sua vida. Pai, eu te peço em nome de Jesus, visita, alcança cada menina que vai ouvir agora, que as instruções que virão, Senhor, do Senhor por meu intermédio, as alcance com muita graça e se tornem, Deus, verdade na vida delas, em nome de Jesus. Amém? Bora lá. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 37. Aqui, na epígrafe do texto, vai dizer assim: o desafio de Golias. Mas aqui, cada parte, eu estou usando, qual Bíblia, pastora, qual versão? Bíblia de Estudo MacArthur. Eu não sei falar direito. Bíblia de Estudo MacArthur. Ela é Almeida, revista e atualizada. Muito boa essa Bíblia. Tem muitas notas de explicação, muita nota de rodapé. Excelente. Então, vamos lá. Do 31 até o 40, vai estar dividido também em subtemas, que vai ser Davi dispõe-se a pelejar contra o gigante. Vamos embora? Vamos lá? Vamos embora? Versículo 37. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais a havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca a usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Esse é um texto clássico, onde muitos dos pregadores utilizam para poder falar dessa temática, que é identidade. Então, pesquisando, eu vou pegar meu caderninho aqui, que eu anotei, tá bom? Pesquisando sobre o significado da palavra identidade, vai dizer assim: é um conjunto de características próprias exclusivas com as quais podem diferenciar pessoas. Tá pensando aí? É um conjunto de características próprias e exclusivas com as quais podem diferenciar pessoas. Nossa identidade, segundo a definição do dicionário, ela é formada por características próprias e exclusivas. Eu já quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Você é exclusiva, não tem cópia, não tem como querer te imitar. Você é única, eu sou única, fomos projetadas por Deus com características próprias e exclusivas. Amém? Bom, a identidade, ela é construída ao longo da nossa vida. Quando um bebê nasce, usam-se até uma expressão, não sei se você já deve ter ouvido,
que a gente é como uma folha em branco. E à medida que nós vamos crescendo, vamos tendo experiência, essa folha vai sendo escrita. Bom, pode até ser que tenha algum tipo de verdade nessa expressão, nessa fala. Mas quando nós nascemos, a psicanálise já conta que nós vamos trazer características vividas intrauterinas, que elas vão também ditar o nosso desenvolvimento. Essas características, elas serão passadas através do relacionamento. Nós temos memórias intrauterinas, ou seja, já temos vivência. Aqui, a psicologia também vai dizer que a identidade é construída ao longo da vida. Presta atenção. A partir das coisas e experiências que passamos. Ou seja, através das nossas relações sociais. Então, esse ser, que quando nasce, um bebê, quando acaba de nascer, que ele vai estar sendo construído, ou segundo a psicanálise, continuando nessa construção de quem ele é, ele vai sofrer algumas interferências. Ele vai sofrer interferências do meio aonde ele está, principalmente que esse meio, ele vai tanger ao contexto de sociabilidade, a um contexto social, aonde tem regras, condutas, moral, onde esse ser vai relacionar com o primeiro núcleo, que é a casa, a família, pai, mãe, irmãos, depois tios, avós, e com os que fazem esse conjunto, igreja, escola, enfim. Esse meio que ele foi inserido, ele já tem pessoas existentes nele. Então, ele vai ter nele a ocorrência, vai ter nesse ser que acabou de nascer, as inferências do meio e também das pessoas que habitam nesse meio. Só um momento. Bom, continuando aqui, que o Davi tá para sair, então eu achei que ele estava saindo agora. Olha, continuando dentro desse contexto que eu tô te abrindo, esse ser que até a psicologia diz que nós somos um produto do meio, ele vai sofrer realmente interferências desse meio. Esse meio vai trazer para ele informações. Esse meio vai dizer para ele, dentro do contexto social, o que pode e o que não pode. E as pessoas que já pertencem ao meio aonde ele vai começar a transitar, também vai trazer coisas, experiências, vida para esse ser. Tudo isso que vai estar trazendo para ele também vai gerar dentro dele algumas situações. Ou seja, a identidade que é construída ao longo, ela tem algumas situações, alguns pontos muito importantes na construção de quem nós somos. E aí, a célebre pergunta: quem é você? Passa por tantas situações. Quando nós olhamos a definição pela psicologia, a definição que Erikson dá, ele vai dizer assim, presta atenção. A identidade é uma concepção de si mesmo. Concepção de si mesmo, composta de valores, crenças e metas com as quais o indivíduo está solidamente comprometido. Só um momento. Esse ser, meninas, que está inserido em tudo isso, ele começa a entender que ele tem valores que são passados de pai e mãe, são valores que ele vai colocando dentro de si. Quais são os meus valores? Deus, família, amigos, honestidade, verdade. Depois eu vou soltar para vocês uma ferramenta onde você vai descobrir seus valores.
Esses valores precisam estar muito bem estabelecidos dentro da gente. Crenças. A identidade é uma concepção de si mesma, composta por valores, crenças e metas com as quais o indivíduo está comprometido. Quando eu entendo de valores, agora eu olho para mim e vejo quais crenças estão em mim, no que eu acredito. Porque nesse universo, nesse ambiente que eu cresci, envolvido com as pessoas que já habitavam nesse ambiente, quando eu nasci, quando você nasceu, e de primeira instância, o nosso núcleo familiar, com os nossos cuidadores, foram eles os responsáveis por passar para nós muita daquilo que está dentro da gente. Então, quando eu olho para dentro, eu vejo crenças limitantes e crenças fortalecedoras. Crenças limitadoras e crenças fortalecedoras. Pastora, o que são crenças limitantes? As crenças, como eu te disse, é tudo aquilo que nós acreditamos, passaram para a gente como uma verdade e nós crescemos com ela. Ficou estabelecido dentro de nós isso. Tudo que vem de fora acaba passando pelo crivo dessas crenças que já estão em nós. Acaba passando pelo crivo dos valores, para que aquilo se torne uma verdade. Olhando para dentro de mim, eu tinha muitas crenças limitantes. Primeiro que eu não sabia direito quem eu era. Eu pregava a palavra no contexto da itinerância. Quando me chamam ainda eu vou. Pessoas usurparam desse meu dom. Viram que em mim havia a possibilidade, a condição de trazer pessoas para o evento. Porque Deus nos usa por graça e misericórdia. Pessoas que foram se achegando a mim interessadas em serem proporcionadas em circunstâncias que nem eu imaginava. Eu tinha uma dificuldade muito grande de falar não, eu dizia sim. Eu tinha uma dificuldade muito grande de desagradar as pessoas, então eu queria agradar todo mundo. Eu, algumas vezes, nadava contra aquilo que eu acreditava. Nadava contra a valores meus. E eu não percebia isso. Por quê, pastora? Porque eu não sabia quem eu era. Eu não tinha entendimento de quem de fato eu sou, que hoje eu sei, eu era, principalmente nesse tempo em que eu vivi na itinerância, em que eu passei por muitos lugares, como eu disse para você, deixa eu ver se eu arrumo essa luz aqui um pouquinho, que eu passei em muitos lugares, convivi com muitas pessoas e acabei que, para não desagradar, quantas vezes eu dizia sim, querendo dizer não, mas quando o Senhor entrou na minha vida, de fato e de verdade, Ele veio transformando, Ele veio me curando de crenças limitantes. Crenças que verdadeiramente, deixa eu ver, gente, isso aqui tá melhor, pôr aqui. De crenças que verdadeiramente me limitavam a ser e a fazer aquilo que Deus me chamou. Olhe para você. Quais palavras estão aí dentro que você lembra quando você era criança e adolescência, passou também, e agora na fase adulta ela vira e mexe e vem. Você não vai dar pra nada. Sua vida sempre vai ser essa. Você é burra. Tudo que você pega, quebra. Palavras pejorativas até de baixo escalão, você ouviu? Então, o que você ouviu que tá aí dentro? Olha, deixa eu achar aqui uma coisinha para poder colocar aqui atrás. A gente vai se organizando ainda, tá? Será que ficou bom? Bom, vamos ver.
Quando a gente olha para dentro de nós, ficou bom não, deixa eu baixar. Nós começamos a compreender que essas palavras acabam sendo aquilo que vai nos nortear. E a gente passa de continuar acreditando nessas palavras e desacreditando da palavra de Deus. Essas palavras que são crenças, que se tornaram crenças e que limitam você até o dia de hoje, elas vão para o inconsciente. Elas ficam lá quietinha. E no primeiro momento, quando se há um confronto ou uma afronta, elas submergem, elas vêm de dentro. Elas aparecem e começam a tomar ou a exercer a força que elas têm dentro de você. Quando nós olhamos para essa passagem bíblica, eu consigo ver no contexto bíblico, um jovem de 16, 17 anos, que foi cumprir o chamado do pai. Ele foi ao fronte de guerra, a pedido do pai. Ao chegar, ele vê um alvoroço, uma movimentação, quer entender o que está acontecendo, sabe que tem um gigante, ele se prontifica, diz que ele já venceu, que ele já fez e que ele está disposto. Chega até Saul, Saul chama, e a primeira coisa que Davi fala para Saul, que eu achei extraordinário, foi: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso, e ele me livrará das mãos desse filisteu. Davi mostra primeiramente para Saul quem é o Deus que ele serve. Davi mostra a sua identidade para Saul quando ele mostra o Deus que ele serve. Logo mais para frente, nós vamos ler que Saul diz para ele: vai, o Senhor é contigo. Só que Saul toma uma decisão. Saul coloca a armadura dele em Davi. A Bíblia não fala se eles conversaram, se eles entraram no consenso, mas aqui subentende-se, tá? Que Davi permitiu. Quantas coisas você tem permitido que coloquem sobre você até o dia de hoje? Você já carrega dores, já carrega marcas, que essas dores, essas marcas, essas crenças verdadeiramente te limitaram e te limitam. Pode alguém chegar para você e dizer as mais belas palavras que você não vai acreditar. Porque tudo que está do lado de fora vai vir ser confrontado pelo que está dentro de mim. Quando dizem: que bênção, você é isso, nossa, glória a Deus pela sua vida, que trabalho excelente, que pregação abençoada. Ah, dentro de você pode estar dizendo assim: não, não sou isso. Quantas vezes eu já disse isso? Não, não, não. E muitas das vezes a gente fala: não, a glória do Senhor. Sim, a glória do Senhor, tudo é para Ele. Só que às vezes a gente se esconde também nesse a glória para o Senhor, porque eu me acho incapaz. Existe uma pirâmide, a pirâmide do indivíduo, que ela é composta pela base, que é aonde nós vamos falar a respeito, deixa eu até ler aqui, ó, do ser, o meio, fazer e depois ter. O ser fala da crença de identidade, o fazer da crença de capacidade e o ter da crença de merecimento. Quantas coisas você já deixou de exercer para o Senhor, ou dentro da sua casa, no seu trabalho, de avançar, porque o seu ser, a sua crença de identidade, que é o que nós estamos tratando aqui, é fraco. Não é bem firmado, não é bem estabelecido. Mas como que eu estabeleço isso, pastora? Só tem um lugar
na rocha. À medida que eu me firmo nele. E como eu me firmo? Devocional, leitura da palavra, oração, jejum, busca com muito desejo a presença do Senhor, esse relacionamento com Ele. Nós estamos aprofundando, nós estamos estabelecendo raízes, firmando estaca num lugar firme que é a rocha. E quando nós estamos nesse contexto de conhecer ao Senhor, mais eu me conheço. Porque eu começo a dizer para o Espírito de Deus, entra. E hoje eu te peço uma primeira atividade. Pega um caderno, faz a oração dizendo, Espírito Santo, entra. Olha dentro de mim, deixa o Espírito te usar na oração. Espírito Santo, traz para mim palavras que eu ouvi, situações que eu vivi, que geraram em mim crenças, ou seja, Senhor, geraram em mim aquilo que eu acreditei até o dia de hoje. E eu não quero mais continuar com isso. Anota, depois a gente vai fazer um outro trabalho. Quando nós temos essa crença de merecimento não bem estabelecida no Senhor, nós não conseguimos fazer o que tem que ser feito. A nossa crença de capacidade é onde a gente pensa, não dou conta, nossa, Senhor, por que o Senhor me chamou? Igual Moisés falou, Jeremias falou. Não, eu sou uma criança. Jeremias começou a alegar isso num contexto onde realmente, né, o pessoal mais velho estava ali em voga, mas ele usa isso para poder justificar quais são as desculpas que você tem usado para Deus. Hoje, através desse vídeo, faça isso, anota. E pede, Jesus, fortalece, Espírito Santo, a minha crença de capacidade. Porque nele, por meio dele, através dele, nós podemos fazer todas as coisas. Todas as coisas são possíveis ao que crê. Será que eu falei certo? Tudo é possível ao que crê. Eu posso fazer todas as coisas porque Ele pode. Então, quando Ele me dá uma incumbência, quando Ele me dá um dom, como Ele deu para você, Ele deu para mim, de pregar o Evangelho, todos nós fomos chamados para pregar o Evangelho. Mas só que tem gente que tem oportunidade de ir a igrejas, tem gente que tem a oportunidade de estar aqui numa rede social pregando, que quer, dentro de você arde uma chama. Foi Ele quem pôs. Esse é um dom que Ele te deu. Ele te deu o dom da oratória. Eu tenho dificuldade para falar, mas eu gosto. Olha, já tá aí dentro. Então, mas só que quando a gente olha para nós, a gente vê a nossa pequenez por causa dessas crenças, de tudo que a gente ouviu quando criança e viu. E quando adolescente, no período de maior crise existencial, crise de identidade, onde a gente está saindo do contexto de criança para adolescente, a gente tem uma crise principalmente física, com o corpo que está mudando, com tudo que está acontecendo. A gente se acha feio, a gente começa a olhar para amigos, para amigas. Às vezes a gente quer ser loura. Eu já quis ser loura, porque eu achava que seria bem aceita e não sei. Essa é uma crise estabelecida. A psicologia diz também que nós, o indivíduo, ele vai passar pela segunda crise, que é quando sai da fase adulta para a velhice. Porém, também, ela deixa bem claro a psicologia, que o ser vai vivenciar ao longo da sua vida várias outras crises. Não apenas a crise de passagem, mas várias outras crises. Crises que vão nos confrontar, que vão nos ameaçar, que vão tirar a nossa estrutura, mas aqui está a chave. Eu libero sobre a sua vida. A partir de hoje, ao se olhar no espelho, você vai ver e vai contemplar a imagem do Senhor sobre a sua vida. Você vai começar a se movimentar nessa identidade de filha. Você vai começar a entender que você
pode executar o que Deus te deu. Que a capacidade que está em você não vem de vós, é dom de Deus, foi Ele quem te deu. Por isso que você tem que estar nele, nós temos que estar nele para poder saber quem somos, executar o que Ele nos deu, a missão, executar o dom, o chamado, não enterrar. Pode vir as maiores crises existenciais, porque vai vir, principalmente diante de conflito, da gente olhar pra gente e falar assim, poxa, acho que agora não dá, chega. Quantas vezes eu já tive vontade de parar? Hoje eu sei quem sou filha, sou pastora, sou pregadora do evangelho, sou mãe. Quantas vezes eu abri mão da minha maternidade, porque eu achava que eu queria ter filhos, mas eu não merecia tê-los, porque eu não estava sabendo como criar eles. Porque eu nem sabia quem eu era. E aí, nessa pirâmide que termina com o ter, que é a crença de merecimento, eu falava que eu não merecia tê-los. Eu não sabia quem eu era. Eu julgava que eu não tinha capacidade para criá-los e eu acreditava que eu não merecia tê-los. Quais mentiras o inferno, através de pessoas, inseriu dentro de você. Faça hoje como Davi. Tira isso. Eu não sei andar com isso. Tira isso de sobre mim. Se você quiser fazer um ato profético, chega na frente do espelho e fala, tira. Eu tiro agora em nome de Jesus. Aí você vai olhar para essas crenças. Eu tiro agora em nome de Jesus tudo que foi colocado em mim, tudo que foi gerado em mim, tudo que depositaram em mim. Eu tiro agora em nome de Jesus. Tira, faz um ato profético. Eu tiro que me chamaram de lerda, eu tiro que dizendo que eu não tinha capacidade. Eu não aceito mais caminhar com isso sobre mim. Você já teve experiências com Deus o suficiente? Você sabe quem Ele é, mas a partir de hoje, decida se enraizar, ir mais profundo com Ele, para que Ele te cure, para que Ele te use como instrumento de cura na vida de outras pessoas, para que você exerça o seu chamado com graça, exerça com sabedoria e peça ao Espírito de Deus que fortaleça aquilo que você acredita. E sabe o que eu quero te dizer? Talvez você não teve o pai, mãe que te validou, que disse que você era bonita, que você era linda, que você era perfeita. Talvez você tenha um esposo também que não faz a mesma coisa. Talvez você se olhe e tá nessa confusão de quem eu sou e eu não posso nada, eu não mereço. Ei. Hoje. Tira isso de sobre você. Pega um papel e começa a escrever. Eu sou filha, eu sou amada, eu sou escolhida. Amém? Um beijo, até o próximo vídeo. Em nome de Jesus, vamos ter muita coisa. Você precisa fazer esse exercício, porque nós, na caminhada, a nossa tendência é querer nos parecer, copiar pessoas. E a gente se perde na caminhada. Deixa Deus te usar do jeitinho que você é. Mais pra frente você vai descobrir seu estilo de pregar. Deixa Deus te usar do jeito que você é. Só diga sim, eis-me aqui, Senhor. Beijo. Com Deus.